Noções de administração de recursos materiais. Resumo NECTA para concursos. A administração dos recursos materiais cuida do planejamento, aquisição, recebimento, armazenamento, controle e distribuição dos materiais necessários ao funcionamento de uma organização. O objetivo central é garantir material certo, na quantidade certa, no local certo, no momento certo, com qualidade adequada e pelo menor custo possível. Classificação de materiais. Classificar materiais significa agrupar itens com características semelhantes, facilitando sua identificação, compra, controle, armazenamento e distribuição. Finalidade da classificação. A classificação permite evitar duplicidade de itens, facilitar a localização no estoque, melhorar o controle de entrada e saídas, padronizar materiais, reduzir custos, facilitar compras e inventário, identificar itens mais importantes. Atributos de uma boa classificação. Uma classificação eficiente deve apresentar, primeiro, abrangência. Deve incluir o maior número possível de características do material. Segundo, flexibilidade. Deve permitir diferentes formas de análise e adaptação. Terceiro, praticidade. Deve ser simples, objetiva e fácil de utilizar. Agora presta atenção na pegadinha de prova. Uma classificação não deve ser excessivamente complexa. Ela deve ajudar o controle e não dificultá-lo. Tipos de classificação de materiais. Os materiais podem ser classificados segundo diferentes critérios. Quanto à utilização, materiais de consumo são utilizados nas atividades da organização e perdem normalmente sua identidade física ou utilidade com uso. Exemplo, papel, caneta, combustível, produtos de limpeza, alimentos. Agora, materiais permanentes possuem duração superior e não perdem sua identidade física rapidamente. Exemplo, computadores, mesa, veículo, máquina, armário. Na administração pública, a distinção normalmente considera, entre outros fatores, a durabilidade superior a 2 anos. Contudo, a durabilidade não é o único critério. Também deve ser observado fragilidade, perecibilidade, incorporabilidade, transformabilidade e finalidade do bem. Quanto à importância operacional, existem os materiais críticos, são aqueles cuja falta pode interromper ou comprometer significativamente as atividades. Exemplo, um medicamento essencial em um hospital. Existem também os materiais não críticos. Sua falta causa pouco ou nenhum impacto imediato. Exemplo, um item decorativo de escritório. Um material pode ser ter baixo valor financeiro e ser altamente crítico. Quanto à demanda, existem materiais de estoque, que possuem consumo frequente e deve ser mantido armazenado. E também os materiais de não estoque, que são comprados apenas quando surge uma necessidade específica. Exemplo, uma peça para conserto de determinado equipamento. Quanto à perecibilidade, existem os perecíveis, que possuem prazo de validade ou sofrem deterioração com o tempo, exemplo, alimentos, medicamentos, produtos químicos, materiais fotográficos, e existe também os não perecíveis, que não sofrem deterioração rápida em condições normais, exemplo, parafuso, peças metálicas, móveis. Quanto à periculosidade, existem materiais perigosos que apresentam risco à saúde, à segurança e ao meio ambiente, exemplo,
explosivos, combustíveis, substâncias tóxicas, produtos inflamáveis. Esses materiais exigem armazenamento e manuseio especiais. Quanto à dificuldade de aquisição, existem materiais de fácil aquisição, que possuem muitos fornecedores, compra simples e prazo curto de entrega, e existem materiais de difícil aquisição, que possuem poucos fornecedores, longo prazo de entrega, fabricação especial ou importação. Quanto ao mercado fornecedor, nós temos mercado nacional, mercado estrangeiro, fornecedor exclusivo, mercado monopolizado, mercado com ampla concorrência. Agora, vamos falar da classificação ABC. A curva ABC classifica os materiais de acordo com a sua importância financeira, geralmente considerando o valor anual de consumo. Cálculo básico. Valor anual de consumo é igual à quantidade consumida no período vezes o preço unitário. Classe A. Representa poucos itens, mas grande parcela do valor financeiro de estoque, em termos aproximados, 10% a 20% dos itens, 70% a 80% do valor movimentado. Exige controle rigoroso, inventários frequentes, acompanhamento constante, estoque reduzidos e planejamento detalhado. Na classe B, representa importância intermediária, aproximadamente 20% a 30% dos itens, 15% a 20% do valor recebe controle intermediário. Na classe C, representa muitos itens, mas pequena parcela do valor, aproximadamente 50% a 70% dos itens, 5% a 10% do valor. Pode receber controle mais simples. Agora presta atenção na pegadinha. A curva ABC considera principalmente o valor de consumo e não apenas o preço unitário. Um item barato pode ser classe A se for consumido em grande quantidade. Outras classificações importantes. A classificação XYZ analisa a criticidade operacional do material. A classe X é baixa criticidade, sua falta causa pouco impacto. Na classe Y, criticidade média, a falta gera algum transtorno. E classe Z, alta criticidade, sua falta pode paralisar atividades essenciais. Diferença fundamental. ABC, importância financeira. XYZ, importância operacional. Isso aqui é muito importante fazer essa diferença. Agora, a classificação PQR analisa a frequência de movimentação. P, alta frequência de movimentação. Q, frequência intermediária. E R, baixa frequência de movimentação. Na classificação 1, 2, 3, analisa a dificuldade de aquisição. Classe 1, aquisição complexa ou difícil. Classe 2, aquisição intermediária. E classe 3, aquisição fácil. Codificação de materiais. Codificar significa atribuir um código específico a cada material. A codificação evita nomes diferentes para o mesmo item, duplicidade, erros de compra, dificuldade de localização. Sistema de codificação. Sistema alfabético. Utiliza letras. Exemplo, PAP, para papel, é simples, mas possui capacidade limitada. Sistema numérico. Utiliza números. Exemplo, 0, 0, 1, 2, 4, 5. Isso é exemplo. É muito utilizado por permitir grande quantidade de itens. Agora, o sistema alfanumérico combina letras e número. Exemplo, MAT 00125. Temos também o sistema decimal.
Divide os materiais em grupos e subgrupos, usando a estrutura hierárquica. Exemplo, o 1, material escritório, 1.1, papelaria e 1.1.1, papel A4. 6. Padronização, simplificação e especificação. Padronização. Busca estabelecer modelos, tamanhos e características uniformes. Vantagem: reduz variedade, facilita compra, reduz custo, facilita manutenção, aumenta a intercambiabilidade. Simplificação: reduz a variedade desnecessária de materiais. Exemplo: substituir 10 tipos semelhantes de caneta por 2 modelos padronizados. Especificação é a descrição detalhada do material. Deve indicar características suficientes para identificá-lo sem direcionar indevidamente a compra para determinada marca. Uma boa especificação deve ser clara, objetiva, completa, precisa, imparcial. Normalização. Estabelece regras e padrões técnicos para os materiais e processos. Catalogação. Consiste em registrar e organizar os dados dos materiais em um catálogo. Gestão de estoques. Estoque é o conjunto de materiais mantido para organização para utilização futura. A gestão de estoque busca equilibrar 2 riscos: estoque excessivo, aumenta custos, estoque insuficiente, que pode interromper atividades. Objetivo da gestão de estoque: assegurar o abastecimento, evitar falta, reduzir desperdício, diminuir custo de armazenagem, manter níveis adequados, prevenir perdas e obsolescência, melhorar o uso dos recursos financeiros. Tipo de estoque. Primeiro, estoque de ciclo. Atende ao consumo normal entre 2 reposições. Segundo, estoque de segurança. Quantidade adicional mantida para cobrir incerteza como aumento inesperado da demanda, atraso do fornecedor, problema de transporte, erro de previsão. Quanto maior a incerteza, mais tende a ser o estoque de segurança. Terceiro, estoque de antecipação. Formado para atender uma demanda futura previsível. Exemplo: compra antecipada de materiais escolares antes do início do ano letivo. Quarto, estoque em trânsito. Materiais que já foram comprados e estão sendo transportados. Quinto, estoque obsoleto. Material que perdeu sua utilidade em razão de mudanças tecnológicas, administrativa ou operacional. Sexto, estoque inativo. Itens sem movimentação por longo período. Custo de estoque. Existe o custo de aquisição, que é o valor pago para comprar o material. Existe o custo de pedido, custo relacionado à realização da compra, elaboração do pedido, cotação, processamento, inspeção, recebimento. Custo de armazenagem ou manutenção, custo de manter o material estocado. Aluguel, energia, segurança, seguros, mão de obra, deterioração, perda, capital imobilizado. Custo de falta. Surge quando o material não está disponível. Pode provocar paralisação, atraso, perda de venda, compra emergenciais, prejuízo à prestação do serviço. Agora preste atenção na pegadinha. O objetivo da gestão de estoque não é simplesmente eliminar estoque, mas obter o menor custo total, mantendo o atendimento adequado. Níveis de estoque. Estoque mínimo é a quantidade mínima necessária para evitar a falta do material.
Normalmente corresponde ao estoque de segurança. O estoque máximo é o maior nível de estoque considerado economicamente adequado. Uma fórmula comum é estoque máximo igual a estoque mínimo mais lote de compra. Estoque médio em situação de consumo regular. Estoque médio é igual a estoque mínimo mais lote de compra dividido por 2. Ponto de pedido é o nível de estoque que indica o momento de emitir um novo pedido de compra. Fórmula: ponto de pedido é igual consumo durante o tempo de reposição mais estoque de segurança. Ou PP é igual consumo médio vezes tempo de reposição mais estoque de segurança. Exemplo: consumo diário 10 unidades. Tempo de reposição 5 dias. Estoque de segurança 20 unidades. PP é igual a 10 vezes 5 mais 20. PP é igual a 70 unidades. Quando o estoque chegar a 70 unidades, deve-se iniciar a reposição. Tempo de reposição é o período entre a identificação da necessidade e a efetiva disponibilização do material no estoque. Pode incluir elaboração da solicitação, autorização, processo de compra, escolha do fornecedor, produção, transporte, recebimento, conferência, entrada no estoque. Quanto maior o tempo de reposição, maior pode ser a necessidade de estoque de segurança. Lote econômico de compra, LEC. O lote econômico de compra busca determinar a quantidade ideal a ser adquirida em cada pedido equilibrado. Custo de pedido, custo de manutenção de estoque. A lógica é: compras pequenas e frequentes aumentam os custos de pedido. Compras grandes e pouco frequentes aumentam os custos de armazenagem. Fórmula clássica. LEC é igual a raiz quadrada de 2 vezes demanda vezes custo do pedido mais custo de manutenção. Em concurso, mais importante que decorar a fórmula é compreender o leque busca minimizar o custo total de estoques. Giro de estoque indica quantas vezes o estoque foi renovado durante determinado período. A fórmula: giro de estoque é igual ao consumo no período dividido pelo estoque médio. Exemplo: consumo anual 12.000 unidades. Estoque médio 2.000 unidades. Giro é igual 12.000 dividido por 2.000 é igual 6 vezes. Quanto maior o giro em regra, menor o tempo em que os materiais permanecem armazenados. Porém, giro excessivamente alto pode indicar estoque insuficiente e risco de falta. Cobertura de estoque indica por quanto tempo o estoque atual é capaz de atender ao consumo. Fórmula: cobertura é igual ao estoque disponível dividido por consumo médio do período. Exemplo: estoque 600 unidades, consumo mensal 200 unidades. Cobertura igual a 3 meses. Acurácia do estoque. A acurácia do estoque mede a correspondência entre o estoque físico e o estoque registrado no sistema. A fórmula: acurácia é igual a quantidade de itens corretos dividido pela quantidade de itens verificados vezes 100.
Alta acurácia indica controle confiável. Divergência entre resultar de erro de registro, furtos e perdas. Entradas não lançadas, saídas sem baixa e falha na conferência. Inventário. Inventário é a contagem física dos materiais existentes. Existe um inventário geral ou periódico, todos os materiais são contados em determinado momento. As características dele pode exigir paralisação, normalmente ocorre ao final do exercício, possui custo operacional elevado. Inventário rotativo, os itens são contados continuamente conforme programação. As vantagens dele: não exige paralisação completa, identifica erros rapidamente, mantém o estoque atualizado, permite atenção especial aos itens classe A. Em geral, itens A, contagem mais frequente. Itens B, frequência intermediária, e itens C, contagem menos frequente. Sistema de reposição de estoque. Sistema de reposição contínua. O estoque é acompanhado permanentemente. Quando atinge o ponto de pedido, uma nova compra é realizada. Característica: quantidade comprada geralmente fixa, intervalo entre pedidos variável, maior controle indicado para itens importantes. Sistema de reposição periódica. O estoque é revisado em intervalos fixos. Característica: intervalo entre pedidos fixos, quantidade comprada variável, controle mais simples, maior risco de falta entre as revisões. Agora presta atenção na pegadinha. Sistema, intervalo e quantidade, né? Sistema, reposição contínua, intervalo variável e quantidade geralmente fixa. A reposição periódica é intervalo fixo, a quantidade é variável. Sistema dos máximos e mínimos. Utiliza níveis previamente definidos: estoque mínimo, ponto de pedido, lote de compra e estoque máximo. Quando o estoque alcança o ponto de pedido, inicia-se a reposição. Duas gavetas. O estoque é dividido em duas partes. A primeira atende ao consumo normal. A segunda funciona como reserva para cobrir o período de reposição. Quando a primeira gaveta acaba, realiza-se o novo pedido e começa-se a utilizar a segunda. É um sistema simples, visual e indicado para materiais de menor valor. Just-in-time JIT. O sistema Just-in-time busca manter estoques mínimos, recebendo materiais próximos ao momento da sua utilização. Princípios: eliminação de desperdício, redução de estoque, produção conforme a demanda, melhoria contínua, integração com fornecedores e qualidade elevada. Vantagem: menor custo de armazenagem, menor capital imobilizado, redução de perdas, identificação rápida de falha. Risco: dependência dos fornecedores, vulnerabilidade e atrasos, risco de paralisação e necessidade de alta previsibilidade. O JIT não significa ausência absoluta de estoque, mas sua redução ao nível estritamente necessário. Compras. A função compras é responsável por obter os materiais e serviços necessários ao funcionamento da organização. Uma compra eficiente deve assegurar qualidade adequada, quantidade correta, preço justo, prazo adequado, fornecedor confiável e condições favoráveis de pagamento e entrega. Objetivo do setor de compra: garantir o abastecimento, evitar interrupções, comprar economicamente, selecionar fornecedores, negociar condições, manter sigilo,
acompanhar entregas e reduzir custos, assegurar a qualidade. Etapas do processo de compra. Uma sequência comum é a identificação da necessidade, solicitação de compra, especificação de material, pesquisa de mercado, seleção de fornecedores, solicitação de proposta, análise e julgamento, negociação, emissão do pedido, acompanhamento de entrega, recebimento e conferência, avaliação do fornecedor e pagamento. A compra não termina com a emissão do pedido. É necessário acompanhar o fornecedor até o recebimento correto do material. Centralização e descentralização das compras. Compra centralizada, as aquisições são realizadas por uma unidade central. Vantagem: maior poder de negociação, padronização, melhor controle, redução de duplicidades, economia de escala e especialização dos compradores. Desvantagem: maior burocracia, demora no atendimento, menor flexibilidade e distanciamento das necessidades locais. A compra descentralizada, cada unidade realiza suas próprias aquisições. Vantagem: maior rapidez, flexibilidade, conhecimento das necessidades locais, menor distância dos fornecedores. Desvantagem: perda de economia de escala, menor controle, compras duplicadas, dificuldade de padronização, poder de negociação reduzido. Pode existir modelos misto, combinado, centralizado para índices comuns e descentralização para necessidades específicas. Modalidades ou forma de compra. Em administração de materiais, as compras podem ser classificadas conforme a situação. Compra normal é planejada e realizada dentro dos procedimentos habituais. Compra de emergência ocorre diante da necessidade urgente e imprevisível. Em geral, possui menor tempo de negociação, pode apresentar preços mais elevados e deve ser excepcional. Frequentemente, decorre de falhas de planejamento. Compra emergencial não deve ser usada como prática rotineira. Compra especulativa, realizada em quantidade superior à necessidade imediata na expectativa de aumento de preços, escassez futura e obtenção de vantagem econômica. Apresenta risco de excesso de estoque, obsolescência, capital imobilizado e desperdício. Compra antecipada, realizada antes do momento normal por causa de uma necessidade futura conhecida. Exemplo: aquisição de materiais antes de uma campanha programada. Compra para reposição, destina-se a recompor o estoque consumido. Compra por contrato, o fornecimento ocorre de maneira continuada durante período determinado. Compra direta, realizada diretamente com o fornecedor conforme as regras aplicáveis. Na administração pública, deve observar as hipóteses legais de contratação direta com dispensa e inexigibilidade. Compras no setor público. As compras públicas devem respeitar princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, transparência, igualdade, competitividade, economicidade, julgamento objetivo. A administração não compra livremente como uma empresa privada. Em regra, deve realizar procedimento previsto em lei. As modalidades de licitação previstas na Lei nº 14.133/2021 são pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. A lei não considera mais o convite e a tomada de preço como modalidades. Cadastro de fornecedores. O cadastro de fornecedores reúne informações sobre empresa ou pessoas aptas a fornecer materiais ou serviços. Finalidades: identifica fornecedores disponíveis, agiliza
agilizar a compra, verificar regularidades, avaliar a capacidade técnica, aumentar a concorrência, manter histórico de desempenho, reduzir risco de contratação. Informações cadastrais. Pode ser registrada dados jurídicos, situação fiscal, capacidade técnica, capacidade econômica financeira, produtos fornecidos, preços praticados, prazo, qualidade, ocorrência e penalidade, histórico de entrega. Seleção e avaliação de fornecedores. Um fornecedor não deve ser escolhido apenas pelo menor preço. Deve ser considerado qualidade, preço, prazo de entrega, capacidade produtiva, regularidade, localização, condições de pagamento, assistência técnica, confiabilidade, histórico de desempenho. Avaliação de fornecedores. Para considerar indicadores como índice de entrega no prazo, percentual de materiais recusados, conformidade com a especificação, rapidez na solução de problema, estabilidade dos preços e qualidade do atendimento. Agora preste atenção na pegadinha. O melhor fornecedor não é necessariamente o que oferece o menor preço, mas o que apresenta a melhor relação entre custo, qualidade, prazo e confiabilidade. Fonte única e fontes múltiplas. Fornecedor único. A organização concentra as compras em um único fornecedor. Vantagem: relacionamento mais próximo, facilidade de comunicação, padronização, possibilidade de melhores condições. Riscos: dependência, paralisação em caso de falha, menor poder de comparação, redução de concorrência. Agora, fornecedores múltiplos, a organização divide as compras entre vários fornecedores. Vantagem: menor dependência, maior concorrência, redução dos riscos de desabastecimento, comparação de desempenho. Desvantagem: maior complexidade de controle, menor volume do fornecedor, possível perda de desconto. Recebimento de materiais. Recebimento é o conjunto de atividade realizada quando o material chega à organização. Não significa simplesmente aceitar a entrega. O recebimento envolve a entrada do veículo ou material, verificação documental, descarga, conferência quantitativa, conferência qualitativa, regularização, aceitação ou recusa, registro da entrada e encaminhamento para armazenagem. Etapas do recebimento. Primeiro, entrada de materiais. É o momento inicial em que o material chega às instalações. Nessa etapa, verifica-se destinatário, fornecedor, pedido de compra, nota fiscal, condições externas da carga, existência de avarias aparentes, local da descarga. A entrada física não significa aceitação definitiva. Segundo, conferência documental. Compara-se a documentação com o pedido de compra. Deve ser verificado fornecedor, número de pedido, descrição do material, quantidade, preço, condições de pagamento, dados fiscais, prazo, local de entrega. Terceiro, conferência quantitativa. Verifica se a quantidade recebida corresponde à quantidade contratada. Pode envolver contagem, pesagem, medição, cubagem, conferência de volumes. Forma de conferência quantitativa. Conferência por acusação. O conferente sabe previamente a quantidade indicada na nota. É mais rápida, mas pode reduzir a confirmação automática. Conferência cega. O conferente não conhece previamente
a quantidade declarada, realiza a contagem e depois compara com a documentação. É mais segura e reduz erro por influência da informação anterior. A conferência cega tende a apresentar maior confiabilidade. 4. Conferência qualitativa. Verificar se o material atende a especificação estabelecida. Pode avaliar qualidade, modelo, marca, quando permitida, dimensão, composição, resistência, funcionamento, validade, estado de conservação, requisito técnico. Pode exigir testes, laudos ou inspeções especializadas. 5. Regularização. Após a conferência, o material pode ser aceito integralmente, aceito parcialmente, recusado, devolvido, colocado em quarentena, submetido a análise complementar. A regularização inclui registro da entrega, comunicação ao setor de compra, liberação para pagamento, emissão de documentos de devolução e atualização de estoques. Recebimento provisório e definitivo. Recebimento provisório é realizado inicialmente para posterior verificação da conformidade do objeto. E o recebimento definitivo ocorre após comprovação de que o material atende integralmente às exigências. O recebimento provisório não elimina a responsabilidade do fornecedor por defeito ou irregularidade. Recusa de materiais. O material pode ser recusado quando houver quantidade divergente, avaria, produto fora da especificação, qualidade inadequada, documentação irregular, atraso incompatível, embalagem danificada, defeito, falta de identificação, material diferente do contratado. A recusa deve ser formalmente registrada. Armazenagem. Armazenagem é o conjunto de atividade destinada à guarda, conservação, movimentação e controle dos materiais. O objetivo é garantir proteção, fácil localização, uso racional do espaço, segurança, rapidez na movimentação, redução de perdas e preservação da qualidade. Princípios da armazenagem. Primeiro, uso adequado do espaço. Aproveitar áreas horizontais e verticais sem comprometer a segurança. Segundo, facilidade de acesso. Materiais de maior movimentação devem ficar em local de fácil acesso. Redução de movimentação. O layout deve diminuir distância e deslocamentos desnecessários. Segurança. Deve ser evitado queda, incêndio, contaminações, furtos, acidente e danos aos materiais. Flexibilidade. O armazém deve permitir mudanças no volume e no tipo de materiais. Conservação. Cada material deve ser armazenado conforme suas características. Layout do armazém. O layout é a disposição física das áreas, equipamentos e materiais. Um bom layout deve reduzir deslocamentos, facilitar recebimento e expedição, evitar cruzamento de fluxo, aproveitar o espaço, permitir fiscalização, garantir segurança, facilitar inventários. Áreas comuns: recebimento, conferência, quarentena, armazenagem, separação, expedição, devoluções, administração. Localização dos materiais. A localização deve indicar exatamente onde o índice está armazenado. Pode utilizar código de prédio, corredor, rua, estante, coluna, nível, posição. Exemplo, A, 03, 02, 04. Pode significar corredor A, estante 3, nível 2, posição 4.
Critérios e técnica de armazenagem. Armazenagem por agrupamento. Materiais semelhantes são armazenados juntos. Vantagem: facilita a localização. E a desvantagem: pode prejudicar o aproveitamento do espaço. Armazenagem por tamanho, peso ou volume. Os materiais são organizados conforme suas características físicas. Em geral, materiais pesados ficam nas partes inferiores e materiais leves ficam nas partes superiores. Itens volumosos ficam em áreas apropriadas. Armazenagem por frequência de movimentação. Materiais de maior saída ficam próximo à área de expedição ou distribuição. Isso reduz tempo, esforço, distância, custo de movimentação. Armazenagem especial, destinada a materiais que exigem condições específicas, exemplo, inflamáveis, produtos químicos, medicamentos, alimentos explosivos, materiais refrigerados, índices de alto valor. Armazenagem em área externa, utilizada para materiais resistentes a condições climáticas ou devidamente protegidos. Exemplo, areia, brita, tubos, estruturas metálicas. Método de localização. Sistema de localização fixa. Cada material possui um endereço permanente. Vantagem: localização simples, fácil controle, menor risco de mistura. E a desvantagem: menor aproveitamento do espaço. Áreas podem ficar vazias enquanto outras estão sobrecarregadas. Sistema de localização livre ou variável. O material é armazenado em qualquer espaço disponível com registro no sistema. Vantagem: melhor aproveitamento do espaço e maior flexibilidade. Desvantagem: depende de controle rigoroso, falha no registro pode dificultar a localização. Método de saída dos materiais, PEPs ou FIFO. Primeiro que entra, primeiro que sai. Os materiais mais antigos são utilizados primeiro. É indicado para produtos perecíveis, materiais sujeitos à obsolescência, índices com risco de deterioração. O EPS ou LIFO, último que entra, primeiro que sai. Os materiais mais recentes saem primeiro. É menos adequado para perecíveis e não é aceito para avaliação contábil de estoque para normas contábeis brasileiras. FEF, Fix, Expire, Fix, Out. Primeiro que vence, primeiro que sai. É especialmente utilizado para medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos com prazo de validade. Diferenças importantes. PEPs considera a ordem de entrada. FEF considera a data de validade. Um produto que chegou depois pode sair primeiro se vencer antes. Equipamentos de armazenagem e movimentação. Equipamento de armazenagem. Prateleira, estante, portas, palete, gaveteiros, racks, pallets, containers, silos. Equipamento de movimentação, empilhadeiras, carrinho, paleteiras, guindastes, esteiras transportadoras, elevadores de carga. A escolha depende de peso, volume, frequência, distância, segurança e característica do material. Cuidados na armazenagem. Deve ser observado limpeza, ventilação, iluminação, controle de temperatura, controle de umidade, proteção contra pragas, sinalização, prevenção contra incêndio, controle de acesso, empilhamento adequado, inspeção periódica. Regras práticas: materiais pesados embaixo, materiais leves em cima, índice de maior giro próximo à saída, materiais rigorosos separados, corredores desobstruídos, embalagem identificadas, validade visível, altura de empilhamento respeitada.
Conservação dos materiais. A conservação busca impedir deterioração, corrosão, contaminação, vencimento, quebra, perda, obsolescência e pode exigir refrigeração, controle de umidade, embalagem especial, lubrificação, rotação dos estoques, inspeção periódica. Movimentação de materiais. A movimentação corresponde ao deslocamento dos materiais dentro da organização. Objetivos: reduzir distância, diminuir manuseios, evitar danos, aumentar a segurança, melhorar a produtividade e reduzir custos. Princípios importantes: quanto menos vezes o material for movimentado, menor tende a ser o custo e o risco de avaria. Distribuição de materiais. É a entrega dos materiais às unidades requisitantes. Pode ocorrer por pressão, o setor de estoque distribui os materiais com base em estimativa ou cronograma, sem esperar uma requisição específica. Por requisição, o material é entregue quando a unidade interessada solicita. A distribuição deve observar autorização, registro, quantidade, unidade requisitante, responsável pelo recebimento e atualização do saldo. Documentos comuns na gestão de materiais. Requisição de material, pedido de compra, nota fiscal, nota de recebimento, ficha de estoque, relatório de expensão, termo de recusa, nota de devolução, inventário, registro de entrada, comprovante de saída e cadastro de fornecedores. Pegadinhas mais cobradas. O ABC não mede criticidade. A curva ABC mede principalmente o valor anual de consumo. A criticidade é analisada pela classificação XYZ. Índice barato pode ser classe A. Isso ocorre quando o material apresenta elevado consumo anual. Estoque de segurança não atende ao consumo normal. Ela existe para cobrir incerteza, atraso e variações inesperadas. Entrada não significa aceitação definitiva. O material ainda precisa passar por conferência documental, qualitativa e quantitativa. Conferência quantitativa não analisa qualidade. Quantitativa é quantidade, peso e volume. Qualitativa é especificações, funcionamento e estado. Menor preço não significa melhor fornecedor. A decisão deve considerar preço, qualidade, prazo, confiabilidade e condições de fornecimento. Estoque zero não é objetivo absoluto. O objetivo é equilibrar disponibilidade e custo total. PEPs não é igual ao FEFO. PEPs primeiro que entra, FEFO primeiro que vence. Localização fixa utiliza pior o espaço. Apesar de facilitar o controle, pode deixar posições ociosas. Compra emergencial deve ser excepcional. A recepção de compras emergenciais pode demonstrar falta de planejamento. Pontos mais importantes para decorar. Classificação. ABC é valor financeiro. XYZ é criticidade. PQR, movimentação. E 1, 2, 3, dificuldade de aquisição. Estoques. Estoque de segurança é igual proteção contra incerteza. Ponto de pedido é igual consumo no tempo de reposição mais segurança. Estoque máximo é igual mínimo mais lote. Gira é igual consumo dividido por estoque médio. Cobertura é igual estoque dividido por consumo médio. Reposição contínua, intervalo variável e quantidade geralmente fixa, e reposição periódica
que é intervalo fixo e quantidade variável. Recebimento, entrada, conferência documental, conferência quantitativa, conferência qualitativa e regularização. Armazenagem, maior giro perto da saída, pesado embaixo, perigoso separado, perecível por PEPs ou FEF. Localização fixa, facilita controle. Localização variável, melhora o uso do espaço. Questão comentada. Primeiro, a classificação ABC identifica a importância dos materiais segundo sua criticidade para o funcionamento da organização? Errado. A classificação ABC considera principalmente o valor anual de consumo. A criticidade é analisada pela classificação XYZ. Questão 2. O ponto de pedido corresponde ao nível de estoque que indica a necessidade de iniciar o processo de reposição? Certo. Ao atingir esse nível, a organização deve emitir o pedido que o material chegue antes de ocorrer a falta. 3. No sistema de reposição periódica, o intervalo entre os pedidos é variável e a quantidade adquirida é fixa? Errado. Na reposição periódica, o intervalo é fixo. Na reposição periódica, a quantidade é variável. Questão 4. O recebimento do material encerra-se no momento em que a mercadoria entra fisicamente no almoxarifado? Errado. A entrada física é apenas uma etapa. Ainda deve ocorrer conferência, aceitação, registro e armazenagem. Na conferência cega, o responsável realiza a contagem sem conhecer previamente a quantidade indicada na documentação? Certo. Esse método reduz a influência da quantidade declarada e aumenta a confiabilidade da conferência. 6. No método FEFO, o primeiro material recebido deve necessariamente ser o primeiro a sair? Errado. No FEFO, sai primeiro o item que possui data de vencimento mais próxima. Questão 7. A localização variável proporciona melhor aproveitamento do espaço, mas depende de registros confiáveis? Certo. Como o item não possui posição permanente, o controle informatizado ou documental deve ser rigoroso. Questão 8. Materiais classe C devem receber o mesmo nível de controle dos materiais classe A? Errado. Os materiais classe A exigem controle mais rigoroso. Os classe C podem receber procedimento mais simples. Revisão relâmpago. A administração de materiais busca assegurar o abastecimento com qualidade, quantidade, prazo, custos adequados. A classificação facilita a identificação e o controle. A curva ABC considera valor de consumo, XYZ considera criticidade. A gestão de estoque equilibra custo de excesso e risco de falta. O estoque de segurança protege contra incertezas. O ponto de pedido indica quando comprar. Compras envolve planejamento, seleção de fornecedores, negociação, acompanhamento e avaliação. O menor preço isoladamente não garante a melhor aquisição. O recebimento inclui entrada, documentação, conferência quantitativa, conferência qualitativa e regularização. A armazenagem deve preservar os materiais, aproveitar o espaço e facilitar a movimentação. Materiais de maior giro ficam mais acessíveis, pesados ficam embaixo, rigorosos
perigosos exige separação. Para materiais perecíveis, utiliza-se preferencialmente PEPs ou FEF. No FEF sai primeiro o que vence primeiro. Bons estudos.